Boa noite, meus amigos. Sejam todos muito bem-vindos para mais um estudo da obra maravilhosa Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eu sou a Rose Menezes e hoje nós vamos falar sobre o movimento abolicionista. Essa foi uma das páginas mais escuras da nossa pátria, a escravidão. Então, quando chegou esse momento, nós vamos observar todas as mudanças que proporcionaram a decisão da abolição da escravatura. Então, uma linda história contada por Humberto de Campos, que tem todas as ligações necessárias com a história do nosso país. Vamos agradecer? Vamos fazer uma prece? Então, eu convido vocês neste momento para unirmos os nossos pensamentos em Deus, buscando, acima de tudo, a sua sabedoria e a sua luz. Estamos aqui, Senhor, através do canal Conhecendo o Espiritismo, para estudarmos a obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Vós tem nos proporcionado todas as oportunidades necessárias para compreendermos o nosso presente através do estudo do nosso passado. Somos teus servos humildes, Senhor, e desejamos sempre que nos conduza pelo caminho correto para as melhores decisões que pudermos adotar no nosso processo evolutivo. Abençoe todos os personagens que participaram dos momentos tão marcantes da história do Brasil e que hoje nós podemos nos lembrar através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditadas pelo espírito Humberto de Campos. Ilumina-nos e conduz, Senhor, o estudo dessa noite. Que assim seja. Então, muito obrigada, meus amigos. Obrigada a Deus. Vamos lá, então, fazer o nosso estudo, né? Então, como eu falei para vocês, hoje nós vamos ver o movimento abolicionista. Na semana passada, nós falamos sobre os terrores da Guerra do Paraguai e os resultados que foram atingidos diante daquela dificuldade enorme de entendimento entre os países vizinhos. Mas tudo tem sua razão de ser. Nada realmente acontece por acaso, tá? Então, o Brasil, conforme nos narra Humberto de Campos, prosseguia na sua marcha evolutiva sob a carinhosa direção de Dom Pedro II, tão presente, sempre acompanhando todas as situações que ocorreram em nosso país. E prova é que nós vimos semana passada que ele foi até Uruguaiana, se deslocou do Rio de Janeiro, foi até o Rio Grande do Sul, fronteira com a Argentina, para acompanhar a correção, para acompanhar a instalação da paz entre os países que compunham a Cisplatina. Estadistas notáveis pelo seu amor à causa pública, assistiu o imperador em seus nobres afazeres, caracterizando as suas atitudes e atos com o mais sagrado interesse pelo bem coletivo. Haviam terminado os movimentos bélicos da guerra com o Paraguai, e o país voltava a respirar os ares da esperança. Então, nessa época e nos anos posteriores, todos os espíritos cultos da pátria se levantaram com desassombro para amparar o movimento abolicionista. Nada justificava que um país inspirado pelas mensagens de Jesus, um país amparado pelo anjo Ismael, ainda mantivesse em suas ações a escravidão. Então, renasceram alguns espíritos iluminados
para dar andamento nesse processo de abolição da escravatura. E Humberto de Campos nos diz o seguinte, ele coloca, Humberto de Campos, ele vem nos chamar a atenção quando ele coloca para nós que os gênios tutelares do mundo espiritual, inspiravam a todos os políticos e escritores, e se havia fazendeiros constituindo o mais sério sustentáculo da escravidão dentro das classes conservadoras, inúmeros outros elementos existiam, como no Amazonas e no Ceará, que alforriavam os seus servidores nos mais belos gestos de filantropia. Então, existia realmente aquela necessidade da mão de obra escrava para impulsionar a produção das fazendas, para impulsionar o progresso econômico do país. E como era uma mão de obra que não exigia nenhum tipo de custos para aqueles fazendeiros, os grandes plantadores de café da época, eles mantinham, sim, os escravos. No entanto, em estados como Amazonas e Ceará, já havia libertação desses escravos, né? Então já começavam a alforriar os escravos. E as falanges de Ismael, conforme nos diz Humberto de Campos, contavam com colaboradores decididos no movimento libertador, como Castro Alves, Luiz Gama, Rio Branco, José do Patrocínio, que estão aí. Nós colocamos as imagens para nós relembrarmos desses personagens tão iluminados e abençoados. E a própria princesa Isabel, cujas tradições de nobreza e bondade jamais serão esquecidas no coração do Brasil. Ela viera ao mundo com a sua tarefa definida no trabalho abençoado da abolição. Essa era a missão da princesa Isabel. E os espíritos em provas, no cárcere da carne, eles têm a sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, mas eles também têm a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios aos olhos misericordiosos do Altíssimo. E como Deus não abandona nenhum dos seus filhos, ele encaminhou esse anjo guardião encarnado, que foi a princesa Isabel, para que ela iniciasse o processo de libertação dos escravos. Como nós estudamos lá no capítulo 5, desse livro, que trata da escravidão, os escravos que reencarnaram, aqui principalmente no Brasil, eles já traziam também as suas reparações diante dos males que cometeram quando revestiam a carne de outros personagens. Então, eles sofreram na carne aquilo que eles causaram, né? Mas, como ele coloca, né? Apesar de terem na sua bagagem de sofrimentos expiatórios e depuradores, eles têm igualmente a possibilidade necessária para o cumprimento de deveres meritórios aos olhos misericordiosos do Altíssimo. Então, todos os ânimos se inflamavam ao contato das grandes ideias de liberdade. Havia os que eram a favor e havia os que eram contra. Publicações e discursos com a amplitude que a opinião da crítica conquistara nos tempos do Império exortavam as classes conservadoras ao movimento de emancipação de todos os cativos. Então, era, na verdade, uma guerra de ideias, um conflito de ideias. Por um lado, os poderosos, que necessitavam da mão de obra barata para manter o seu rendimento e a sua produção, e, do outro lado, os abolicionistas, né? Aqueles que desejavam, sim, a emancipação de todos os cativos, porque eles estavam conscientes da injustiça dessa condição.
E Dom Pedro, ele se reconfortava com essas doutrinações das massas no seu liberalismo e na sua bondade de filósofo. Nós já vimos que Dom Pedro tinha um coração imenso e ele tinha muita sensibilidade com relação às demandas do povo. Ele desejaria antecipar-se ao movimento ideológico, decretando a liberdade plena de todos os escravos. Mas os terríveis exemplos da Guerra Civil que ensanguentaram os Estados Unidos da América do Norte durante longos anos na campanha abolicionista, faziam-no recear a luta das multidões apaixonadas e delinquentes. Então, como nós sabemos, nos Estados Unidos houve uma guerra civil muito grande, muito séria, onde ceifaram-se muitas vidas, né, para garantir a libertação dos escravos. E Dom Pedro não queria isso para o nosso país. Então foi com especial agrado que ele acompanhou a deliberação de sua filha, a princesa Isabel, de sancionar, a 28 de setembro de 1871, a Lei do Ventre Livre, que garantia no Brasil a extinção gradual do cativeiro mediante processos pacíficos. Como nós sabemos, né, a Lei do Ventre Livre, ela que a princesa Isabel decretou, ela libertava os filhos dos escravos que ainda não haviam nascido. Então, a ideia era que essas crianças já nascessem livres. Claro que isso causou também, na época, muitas dissensões e conflitos de opiniões, porque haviam realmente pessoas que não concordavam com essa ideia. E o Humberto de Campos, ele nos diz assim, que o seu grande coração, no âmbito das suas impressões divinatórias, sentia que a abolição se faria nos derradeiros anos do seu governo. Dom Pedro II, ele tinha essa sensação, ele tinha essa inspiração. Com efeito, a Lei do Ventre Livre não bastara aos espíritos exaltados no sentimento pela abolição completa. Quase todas as energias intelectuais da nação se encontravam mobilizadas a serviço dos escravos sofredores. O ambiente geral era de perspectiva angustiosa e de profundas transições de ordem política. A ideia republicana se consolidava cada vez mais no espírito da nacionalidade inteira. E o bondoso imperador nunca lhe cortara os voos prodigiosos no coração das massas populares. Aliás, alimentava-os com seus alevantados exemplos de democracia. Tudo muito bem programado pelos benfeitores do plano espiritual, comandados por Ismael. Porque nos espaços, Ismael e suas falanges procuravam orientar os movimentos republicanos e abolicionistas com alta serenidade e esclarecida prudência, no propósito de evitar os abomináveis derramamentos de sangue por desvarios fratricidas. Então, o anjo Ismael, ele cumpria a sua missão diante da libertação dos escravos. Ele procurava, de todas as formas, acerenar os ânimos, inspirando aqueles que estavam à frente, né, dessas ideias de libertação dos escravos e fortalecendo o coração do imperador, para que, no momento aprazado, o imperador se dispusesse a dar o apoio. Tá? Humberto de Campos nos coloca que, a esse tempo, já Ismael possuía a sua célula construtiva da obra do Evangelho no Brasil. Célula que hoje projeta a sua luz de dentro da Federação Espírita Brasileira e de onde espiritualmente, junto dos seus companheiros desvelados,
procurava unir os homens na grandiosa tarefa da evangelização. Nós também vimos sobre isso, né, quando nós estudamos sobre a vida de Bezerra de Menezes, toda a organização da implantação da doutrina espírita, do espiritismo no Brasil. Esperando o ensejo de se fixar na instituição venerável, que lhe guarda as tradições e continua o seu santificado labor ao lado das criaturas, a célula referida permanecia com Antônio Luiz Saião e Bittencourt Sampaio, desde 24 de setembro de 1885, até que Bezerra de Menezes, com seus grandes sacrifícios e indescritíveis devotamentos, eliminasse as mais sérias divergências e aplanasse obstáculos, utilizando as suas inesgotáveis reservas de paciência e de humildade e consolidando a federação para que se formasse uma organização federativa. Então, o Anjo Ismael, consciente disso, né, ele fortalecia a sua intenção de serenar os ânimos do nosso país, porque já contava com essa célula da Federação Espírita Brasileira que estava começando a desenvolver, começando a nascer, e pela força dos seus membros também orava pela ordem em nosso país. E Humberto de Campos continua, quando ele nos coloca que, enquanto lá fora muitos companheiros da caravana espiritual se deixavam levar por inovações e experiências estranhas aos preceitos evangélicos, o grupo do Ismael esperava uma época de compreensão mais elevada e harmoniosa para o desdobramento de suas preciosas atividades. Porém, nas lutas pesadas do mundo, Bezerra de Menezes era um impávido desbravador no seu apostolado de preparação, fraternizando com todos os grupos para conduzi-los suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus. Então, o Bezerra de Menezes, ele tinha um papel importante nesse processo de transformação do Brasil em pátria do Evangelho, coração do mundo. E ele não se furtou a sua responsabilidade, tá? Enquanto muitos se deixavam levar por inovações, experiências estranhas, aquilo que preceituava o Evangelho de Jesus, o grupo Ismael, que era conduzido por Bezerra de Menezes, né, esperava um momento mais elevado, com mais harmonia para ter condições de desenvolver suas atividades. E o Bezerra de Menezes, apesar de todas as lutas, ele foi um desbravador, ele foi um apóstolo na preparação, fraternizando todos os grupos a fim de conduzir todos suavemente à sombra da bandeira do grande emissário de Jesus, que era o Anjo Ismael, tá? Então, nesse momento da preparação da abolição da escravatura, nós já vimos que isso verdadeiramente começou no plano espiritual, tá? Porque a Isabel Cristina, Leopoldina, Augusta, Miguela, Gabriela, Rafaela, Gonzaga de Bragança e Bourbon, a princesa Isabel, ela veio ao mundo com a sua tarefa no trabalho abençoado da abolição da escravatura. Ela foi escolhida para essa finalidade. Mas todo o andamento do processo já tinha sido delineado pelas falanges de Ismael, que procuravam dirigir os movimentos republicanos e abolicionistas com alta serenidade e muita prudência,
com o propósito de evitar conflitos, como nós havíamos colocado, né? É certo que o momento de iniciar o cumprimento do que estava estabelecido no plano espiritual partiu do próprio Mestre Jesus. Foi Jesus que determinou esse momento, segundo registro de Humberto de Campos no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Por quê? Ismael trazia, então, a sua atenção carinhosa, totalmente voltada para o problema abolicionista, que deveria resolver-se dentro da harmonia de todos os interesses e evitar o derramamento de sangue, principalmente aqueles provocados pelas guerras civis. E confiando ao Senhor as suas expectativas, ele falou, Jesus veio em seu socorro e lhe disse o seguinte: Jesus falou-lhe: Ismael, o sonho da liberdade de todos os cativos deverá concretizar-se agora, sem perda de tempo. Prepararás todos os corações, a fim de que as nuvens sanguinolentas não manchem o solo abençoado da região do Cruzeiro. Todos os emissários celestes deverão conjugar esforços nesses propósitos, e em breve teremos a emancipação de todos os que sofrem os duros trabalhos do cativeiro na terra bendita do Brasil. Quanta esperança nessas palavras! Quanto carinho de Jesus com a nossa pátria! E com a concordância de Jesus, Ismael começou a articular o que viria a ser o fim da escravidão no Brasil. Sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, Dom Pedro II foi afastado do trono nos primeiros anos de 1888. Com isso, a princesa Isabel, que já havia sancionado a lei do ventre livre em 1871, como nós vimos aqui, a lei que garantia a liberdade aos filhos dos escravos, assumia a regência do nosso país. E sob a inspiração de Jesus, Isabel escolheu o senador João Alfredo para organizar o novo ministério que seria formado por notáveis espíritos ali encarnados. E em 13 de maio de 1888, os abolicionistas apresentam à regente a proposta de lei que Isabel, cercada de entidades angelicais e misericordiosas, sancionou sem hesitar. Então, observem que, primeiro, Dom Pedro II cumpriu a sua missão. Cumprida a sua missão, ele foi afastado, né? Ele foi afastado do Império do Brasil, e quem assumiu foi sua filha, para dar conclusão àquela missão de libertar os escravos. E no dia 13 de maio, depois de ela ter organizado, né, todo um ministério com pessoas iluminadas, espiritualizadas, no dia 13 de maio, eles concluíram essa missão, outorgando a lei de libertação dos escravos. E essa data que está tão perto de nós, né, tão próxima agora, dia 13 de maio, já vai completar 1,5 século ou mais do tempo em que ela foi sancionada, 135 anos praticamente, né? Nós, infelizmente, ainda assistimos uma certa resistência, não só em nosso país, como no mundo, com relação a essas questões da discriminação racial. Nós ainda testemunhamos essa situação. Mas para a gente poder entender por que isso ainda ocorre, vamos retornar lá ao passado. O grande enviado, né, redobrou suas atividades nos bastidores da política administrativa.
Então, para que isso pudesse acontecer, esses enviados, todos esses espíritos, tiveram que redobrar suas atividades. Aí Humberto de Campos nos traz um dado muito interessante, né? Diante da ação dos abolicionistas. Ele nos diz que a estatística oficial de 1887 acusava a existência de mais de 720 mil escravos em todo o país. 720 mil seres humanos que foram arrancados da sua terra natal. Seres que tinham lá uma rotina de vida, tinham famílias, conduziam suas vidas com muita dignidade, foram escravizados. Então, o ambiente geral, neste momento, era de apreensão em todas as classes, ante a expectativa da promulgação da lei que extinguiria a escravidão para sempre, e o que constituiria duro golpe na fortuna pública do Brasil, porque era a mão de obra que imperava na época, eram os escravos. Mas Ismael articulou do alto os elementos necessários à grande vitória. O que aconteceu? O generoso imperador é afastado do trono nos primeiros meses de 1888, sob a influência dos mentores invisíveis da pátria, voltando à regência a princesa Isabel, que já havia sancionado aquela lei do ventre livre. Então, sob inspiração do grande mensageiro do Divino Mestre, a princesa imperial, ela encarregou o senador João Alfredo de organizar o novo ministério. E os abolicionistas compreenderam que chegara a possibilidade maravilhosa de apresentar à regente a proposta de lei para a imediata extinção do cativeiro. E Dona Isabel, né, cercada de entidades, ela, sem hesitar, ela sancionou essa lei. E o livro Brasil, Coração do Mundo, né, ele relata a comemoração que ocorreu no plano espiritual naquela noite de domingo, né? Houve uma grande comemoração. E o Humberto de Campos nos relata da seguinte forma. Ele diz: nesse dia inesquecível, toda uma onda de claridades compassivas descia dos céus sobre as vastidões do norte e do sul da pátria do Evangelho. Ao Rio de Janeiro, afluem multidões de seres invisíveis que se associam às grandiosas solenidades da abolição. Junto do espírito magnânimo da princesa Isabel, permanece Ismael, com a bênção da sua generosa e tocante alegria. Foi por isso que José do Patrocínio, intuitivamente, no arrebatamento do seu júbilo, se arrastou de joelhos até os pés da princesa piedosa e cristã. E por toda parte espalharam-se alegrias contagiosas e comunicativas esperanças. O marco divino da liberdade dos cativos erguia-se na estrada da civilização brasileira, sem a maré incendiária da metralha e do sangue. Então, para nós, a gente não consegue imaginar que momento grandioso foi esse. Quando tantos corações envolvidos nesse ato caridoso de libertação dos nossos irmãos conseguiram ver concretizado o seu sonho. Então, a alegria foi aqui e foi do outro lado da vida. Foi inesquecível, né? Essa ação, esse resultado que todos buscavam. E é interessante, meus amigos, que nesses processos, nós muitas vezes, enquanto espíritos milenares, nós esquecemos as lições que nós aprendemos com Jesus. E nós aprendemos com Jesus que o amor ao próximo equivale a amar a Deus.
E isso significa que é absolutamente impossível reverenciar a Deus discriminando suas criaturas. Porque para Deus, todos nós somos idênticos, somos iguais. Não existe discriminação, não existe raça, não existe cor, não existe gênero, não existe absolutamente nada. E Deus quer que nós nos amemos de todas as formas. E à luz da reencarnação, toda discriminação é preparação para nos transferirmos para o lado discriminado. É a lei de ação e reação. Se com a espada ferirdes, com a espada serás ferido. Então, toda vez que nós nos posicionamos contra as leis naturais, nós haveremos de sofrer essas consequências, né? Então, por isso que a gente vê isso como uma preparação para que a gente se transfira para o lado discriminado. Que se hoje eu bato, amanhã eu sofrerei, sim, todas as consequências das minhas ações, tá? E como disse Allan Kardec, ele coloca para nós que se nós quisermos que os homens vivam como irmãos na Terra, não basta dar-lhes lições de moral. É preciso destruir a causa do antagonismo existente e atacar a origem do mal, que é o orgulho e o egoísmo, tá? Então, todos esses atos de racismo e de preconceito, eles nasceram do orgulho. O orgulho das pessoas em se considerarem mais e melhores que o nosso próximo. E quando nós nos consideramos mais e melhores que o outro, nós o discriminamos. Porque nós queremos os direitos somente para nós. E era o que ocorria na época. Muito mais forte, muito mais evidente e descarado, né? Porque, como nós dissemos, esse caminho da libertação mesmo, de nos libertarmos do orgulho e do egoísmo, ainda segue a sua rota em muitas das nossas encarnações. Mas Deus não nos distingue pelo corpo. E todos nós, todos os homens, são iguais na balança divina. E somente as virtudes nos distinguem aos olhos de Deus. Todos os espíritos são de uma mesma essência e todos os corpos são modelados com igual massa. Os nossos títulos, os nossos nomes, cor de pele, etc., em nada nos modificam e ficam no túmulo. É isso que nós precisamos nos lembrar. Essa lição da escravidão em nosso país, ela nos marcou de tal forma que, se nós tivéssemos apreendido a lição, testemunhando o sofrimento de tantos irmãos, porque pela estatística eram mais de 700 mil escravos no país inteiro, poderia ser mais, né? Hoje nós não faríamos mais nenhum tipo de discriminação. Hoje nós olharíamos com muito carinho todos aqueles que convivem conosco em todos os locais e de todas as formas. Porque é isso que Deus espera de nós. Foi isso que Jesus veio nos ensinar quando promulgou o mandamento maior. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa é a ideia. E Humberto de Campos, ele vem e nos coloca o seguinte. Ele nos diz que os negros e os mestiços do Brasil sentiram no coração o prodigioso potencial de energias da sub-raça, com que realizariam gloriosos feitos de trabalho e de heroísmo na formação de todos os patrimônios da pátria do Evangelho, olhando o caminho infinito do futuro. E nessa noite, enquanto se entoavam hosanas de amor no grupo Ismael, e a princesa imperial sentia na sua grande alma
as comoções mais ternas e mais doces, os pobres e os sofredores, recebendo a generosa dádiva do céu, iam reunir-se nas asas cariciosas do sono, aos seus companheiros da imensidade, levando às alturas o preito do seu reconhecimento a Jesus, que com a sua misericórdia infinita lhes outorgara a carta de alforria, incorporando-se para sempre ao organismo social da pátria generosa dos seus sublimes ensinamentos. Quanta gratidão nós temos por esse ato dos abolicionistas, sancionados pela princesa Isabel, que concedeu a libertação de tantos irmãos aprisionados pela ignorância dos homens. Nós não conseguimos realmente avaliar a felicidade que tomou conta desses seres. Hoje sabemos, através dos registros da sociologia, que muitos deles sofreram muito, até mesmo para encontrarem uma colocação no mercado de trabalho, para continuarem a sua sobrevivência. Essa discriminação, essa dificuldade de aceitar a liberdade dos negros, ela também encontrava arrimo no coração dos próprios escravos. Eles tinham medo de sair das fazendas em que estavam aprisionados e não ter como sobreviver. Porque quando a princesa Isabel sancionou a lei, não havia um projeto para recolocar essas pessoas na vida social. Então foi um momento muito tumultuado, foi um momento muito difícil para esses seres, que tiveram que se reorganizar para sobreviver. Mas, de qualquer forma, graças a Deus, o Brasil se libertou dessa chaga aberta que era a escravidão na sua história. E hoje nós temos muita gratidão por toda essa raça, por tudo que eles fizeram no Brasil e toda a nossa cultura que se formou em torno do conhecimento que eles trouxeram da mãe África. Porque se hoje o Brasil é pátria do Evangelho, é coração do mundo, é em função dessa mistura maravilhosa de raças que lhe proporciona essa liberdade, essa alegria, né? A fim de poder refulgir a sua luz por todas as nações do nosso planeta. É lindíssima essa história da abolição da escravatura. E ela realmente traz aos nossos corações a sensação de justiça. Justiça. Porque se quando Princesa Isabel promulgou a lei do ventre livre, muitos não reconheciam e não tinham como possibilitar a liberdade dos seus filhos pela dependência que eles tinham de sobreviver pelos seus pais, quando se promulgou a abolição e se proporcionou a liberdade, muitos tiveram a oportunidade realmente de encontrar a felicidade de que necessitavam. Linda história, lindo tema que Humberto de Campos nos proporciona e também extremamente atual para as nossas reflexões neste momento pelo qual passa o nosso país. Sejamos nós, os corações iluminados, que haverão de levantar bandeiras contra a discriminação das raças. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigada, meus amigos. Vamos agradecer, vamos deixando as nossas mensagens, as nossas observações, porque nós faremos um lindo encontro para concluirmos o estudo dessa obra maravilhosa que tanto nos emociona. Que Jesus esteja no coração de cada um. Vamos agradecer agora
Então eu convido vocês todos, mais uma vez, a unirmos os nossos pensamentos em nome de Jesus, a fim de recebermos em nossos corações a paz e a serenidade que habitam os cimos mais altos. E diante desta lição tão maravilhosa, que nos mostra o cumprimento da justiça divina, nós apresentamos a Ti, Senhor, nosso preito de gratidão. Sabemos que estás presente em todos os momentos da nossa história. Nunca abandonastes a humanidade e se colocastes entre nós, o anjo Ismael, para que pudesse conduzir os destinos dessa pátria amada, é porque confias em nós, Senhor, em cada um dos brasileiros que habitam este país maravilhoso. Abençoe, Senhor, toda a humanidade, mas em especial todos os brasileiros. Que saibamos nos olhar como irmãos, que saibamos nos amar verdadeiramente, que tenhamos a generosidade em nossos corações para estender a todos aqueles que necessitam de algo, Senhor, para lhes confortar o coração. Permaneça conosco, abençoe-nos sempre, ilumina as nossas mentes. E mais uma vez, somos gratos a Ti, Senhor, por todas as oportunidades que nos concedes. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Boa noite, meus amigos. Até a próxima quarta.